Pronto! Passemos agora para a solução do nosso modelo. Queremos achar, só voltando, lembrando qual é o modelo, nós queremos solucionar este problema aqui. Nós queremos achar o Optimal Power Allocation Vector, nós queremos achar o Optimal Workload Allocation Vector, eu quero minimizar o tempo de resposta, tem algumas restrições que são aplicadas e agora eu quero solucionar esse negócio. Muito bem, vamos por partes, como diz nosso amigo Jack o Estripador. A primeira coisa que você tem que sacar, se você estiver fazendo pesquisa no seu mestrado, doutorado, você quer mexer com tempo de resposta. Quanto tempo demora algo? Tem fila no meio, você vai usar a teoria das filas. Você vai usar a teoria das filas e é isso que eu quero apresentar para vocês aqui. Falar um pouco de teoria das filas, é um assunto muito vasto, mas o beabá aqui a gente vai poder ver com cuidado. Então vamos primeiro explicar direitinho uma coisa que deve ter ficado talvez um pouco mais confusa no artigo, porque ele não explica bem as coisas. Ele fala de um open model e um closed model. Que diabo é esse negócio? Muito bem, eles falam disso, mas não muito detalhadamente. Quando a gente fala de um open model, estamos falando aqui de um modelo de filas, certo? Um modelo de filas, um modelo em que tem várias filas, uma ou mais filas, tipicamente várias filas. Tem gente chegando, tem gente saindo das filas, indo de uma fila para outra, talvez. E o modelo pode ser aberto ou fechado. O que é o modelo aberto? Vamos voltar aqui atrás. Isso aqui é um modelo aberto de filas. Porque você vê que não tem nenhum laço. Tem entrada que vem de onde? De onde vem essas entradas? Sei lá, vem de um balaio infinito de possíveis pessoas ou jobs que podem chegar. Jobs podem chegar do mundo, de algum lugar externo a esse sistema. Ok? E quando um job vai embora aqui à direita, vai embora do sistema, não está mais dentro do sistema. Portanto, o número de jobs que estão dentro do sistema, que estarão ou no primeiro servidor, ou no segundo servidor, assim por diante, o total de jobs que terei aqui será variável. Será variável. É possível que, num certo momento, não tenha ninguém aqui dentro. E é possível que, em algum momento, tenha centenas, milhares de jobs enfileirados. Isso é um modelo aberto. O modelo fechado, eu vou explicar quando é que um é usado daqui a pouquinho, mas vamos primeiro ver o que é aberto e fechado. Olha aqui o modelo fechado. O modelo fechado tem um número constante, não chega nada de fora do sistema. O sistema é fechado, tem um número constante de jobs, aqui seria N, tem N jobs no total aqui dentro. Quando um job sai aqui, ele volta para cá, ele passa um certo tempo até voltar de novo. Ele vai voltar de novo. Você pode pensar que o tempo que se passa aqui, antes de chegar novamente do sistema, seria um tempo de pensamento. O job ou a pessoa associada ao job está pensando antes de estar submetendo uma nova requisição. Então aqui eu tenho um total fixo de N jobs. Alguns estarão sendo servidos aqui nos servidores e alguns jobs estarão aqui no think time. Muito bem. Vamos voltar atrás agora e falar um pouco mais sobre esse negócio. Quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa outro? Quando a gente considera que a população possível de jobs é infinita, né? Tem uma população de jobs infinita que podem chegar. E se a taxa de jobs for constante, tipicamente, não é obrigada a ser constante, mas quase sempre nos nossos modelos a taxa de jobs chegando de fora é constante, a gente chama essa taxa tipicamente lambda, é o símbolo que sempre é usado na teoria das filas para falar de chegadas, lambda. Então, você tem um modelo aberto. Isso significa que não tem limite, em princípio, no número de jobs que podem estar lá dentro. Okay? Imagine, por exemplo, o Bom Preço. O Bom Preço é um supermercado aqui em Campina Grande.
num supermercado, você pode ter uma população da cidade inteira que potencialmente poderia chegar no bom preço. No supermercado, é muito maior do que o número de pessoas que cabem lá dentro do supermercado. Então, isso seria uma população essencialmente infinita, o que significa o seguinte: se algumas pessoas chegarem, 100 pessoas, 200 pessoas, se elas chegarem da cidade de Campina Grande, que tem, digamos, 400 mil habitantes, e essas pessoas, 200 pessoas, estiverem dentro do bom preço, dentro do supermercado, num certo momento, o fato de ter chegado 200 pessoas, isso afeta a taxa de chegada de quem ainda pode chegar? Não, não afeta, porque 200 pessoas dentro do supermercado é tão pequeno comparado com os 400 mil habitantes da cidade, que você não retirou gente suficiente da população para que a taxa seja afetada. A taxa vai continuar constante. E é nesse momento que a gente usa o modelo aberto. É neste momento que o modelo aberto é mais apropriado. Sob certas condições, que são chegadas independentes, cada pessoa, digamos, cada job chega de forma independente, não tem chegada simultânea, a gente diz que as chegadas formam um processo de Poisson, que é muito usado na teoria das filas, não necessariamente que ele case com a realidade do mundo, mas porque ele é tão bonitinho para tratar matematicamente. Então, o processo de Poisson na chegada é muito usado. Um processo de Poisson tem uma distribuição do tempo de interchegada exponencial com média 1 sobre lambda. Quer dizer, se você examina o tempo entre as chegadas de jobs, né? Chega um job agora, depois de um certo tempo aleatório chega outro job, depois de um outro tempo aleatório chega um terceiro job. Se você pega o tempo entre as chegadas, é uma variável aleatória e ela tem uma distribuição. E para um processo de Poisson, essa distribuição será exponencial e a média é 1 sobre a taxa de chegada, 1 sobre lambda. Ok? Bom, o closed model, o que é isso aqui? Imagine que você tenha agora um servidor que tem um limite, tem um limite grande, por exemplo, tem um limite, na realidade, arrochado. Imagine um servidor Apache, por exemplo, que tem na sua configuração um limite de 1000 pedidos. Ele só aceita 1000 pedidos, até 1000 pedidos. Depois que tiver 1000 pedidos sendo processados, ele recusa os pedidos que chegam nele. Então, se você tiver um tráfego pesado, vai ser limitado a 1000, não vai ter mais do que isso. Então, você nunca terá mais do que 1000 jobs dentro do sistema. As filas são limitadas por causa disso. E isso não é bem representado por um modelo aberto. É melhor representar isso por um modelo fechado. O processo de chegada, nesse caso, não é de Poisson. E é um modelo que é muito apropriado, desde que você tenha algum tipo de limite imposto no número de jobs que estão no seu sistema. Então, esse modelo também é muito usado. Por isso que os autores do artigo apresentaram os dois modelos, open e closed, porque quando você vai modelar o seu sistema, você vai ver qual dos dois é mais adequado para a sua situação. Infelizmente, os autores não explicaram bem quando você usa open, quando você usa closed, mas agora você sabe. Muito bem, continuando. Aqui está o nosso modelo fechado. Muito bem. E agora a gente vai, portanto, continuar e falar apenas no artigo, quer dizer, no final, nessa apresentação que eu estou fazendo agora, eu só vou falar do modelo aberto, ok? Não que não pudesse também falar do modelo fechado, não teria nenhum problema. A sua solução matemática na teoria das filas também é conhecida, era um pouco mais difícil de achar, mas ela é conhecida e por uma questão de tempo eu não vou falar disso, vou falar só do modelo aberto, que é mais simples. Muito bem, mas não estamos ainda falando da teoria das filas em termos de solução do T-barra. Lembra que eu estou atrás do T-barra, porque isso é a função que eu quero minimizar, certo? O tempo médio de resposta.
Mas antes disso, vamos falar um pouco de uma outra confusãozinha que tem no artigo, que é, às vezes fala-se de jobs por segundo, às vezes fala-se de frequência em gigahertz ou em hertz, e tem uma correspondência entre os dois, e isso é um pouco confuso. O paper explica direitinho, mas talvez seja um pouco confuso. Quando eu falo de poder de processamento, na teoria das filas, quando eu falo de chegadas na teoria das filas, a gente normalmente fala de jobs por segundo, ok? Jobs por segundo. Chegam tantos jobs por segundo, ou fregueses por segundo, se fosse num supermercado, né? É o número de unidades, entidades que vão precisar de processamento por segundo. Isso é a taxa lambda, ok? A taxa no servidor também é uma taxa de processamento. Eu consigo processar tantos jobs por segundo. Então, eu tenho uma taxa de chegada e eu tenho uma taxa de processamento dentro de cada servidor, e isso é expresso em jobs por segundo. Só que neste paper em particular, às vezes é mais conveniente falar de frequência. A frequência em gigahertz, você concorda que a frequência de um servidor é a habilidade dele processar jobs, claro, né? Quer dizer, se eu tiver um processador de 1 GHz e um processador de 2 GHz, o de 2 GHz tende a processar 2 vezes mais jobs por segundo que o primeiro. Então, existe, na realidade, uma correspondência entre jobs por segundo e frequência, de forma que eu poderia falar também de frequência como chegada. Estão chegando jobs com tal frequência, tantos gigahertz de demanda de processamento estão chegando na entrada, tantos gigahertz de capacidade de processamento estão presentes em cada servidor, e eu poderia falar tudo em gigahertz, tudo em frequência, ou então tudo em jobs por segundo, tanto faz, ok? Só que às vezes é mais conveniente falar de jobs por segundo, às vezes é mais conveniente para esses autores falar de frequência. Então, existe uma forma de você mapear entre os dois. O lambda, por exemplo, eu poderia muito bem expressar em jobs por segundo, ou eu poderia expressar em gigahertz. Porque eu devo saber o tamanho médio dos jobs, então eu posso saber quantos ciclos um job precisa, portanto, quantos hertz ele vai precisar de processamento. Muito bem, então essa é só para remover essa confusão possível entre falar de frequência em gigahertz, falar de jobs por segundo. Na realidade tem uma correspondência entre os dois. E às vezes o artigo usa uma forma e às vezes o artigo usa outra forma, dependendo da conveniência. No próximo segmento, nós vamos falar do T-barra. A gente vai entrar na solução de um sistema com teoria das filas e a gente vai ver como é que se comporta o tempo de resposta.